Sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula da disciplina Processos de Ensino e Aprendizagem. Meu nome é Márcia Adriana e nós vamos tratar do tema Processo Educativo na Perspectiva Histórico-Cultural. Primeiro, nós precisamos entender, a relação indivíduo e sociedade através dos fundamentos teórico-metodológicos no campo da psicologia sócio-histórica e a concepção de homem como sujeito social. Para isso, nós vamos apoiar na teoria de Vygotsky, muito mais que uma teoria de desenvolvimento, uma teoria epistemológica. Ele nos diz, nos tornamos nós mesmos através dos outros. Vygotsky, ele foi um teórico russo, um psicólogo, que através da sua teoria socio-interacionista, ele buscou entender como a criança aprende. Para isso, ele fundamentou suas pesquisas sobre desenvolvimento humano, falando que a criança ela se desenvolve, esse desenvolvimento acontece de fora para dentro, a partir do momento em que ela internaliza suas interações com o ambiente e com outras pessoas. Ele rejeita a ideia de que o indivíduo já nasce com características que irá se desenvolver, que ele é dono de si, que ele age sozinho. Mas para ele, ele é produto do meio e esse modifica o meio. Então, as relações sociais, culturais, elas são fundamentais para o desenvolvimento cognitivo do aluno. Nós já nascemos com nossas funções psicológicas elementares, e são através das experiências, das interações, que permitem que essas funções, elas são aprimoradas, nossas aptidões sejam aprimoradas. Então, a psicologia sócio-histórica tem a ideia básica de que o homem é criado pelo homem. A aptidão do homem está justamente no fato de poder desenvolver várias aptidões, Nós podemos ser levados, através das nossas conexões neurais, a desenvolver ainda mais ainda. Então, como desenvolvemos essas aptidões? Seja por meio da mediação das relações sociais e das atividades que desenvolve. O homem ele individualiza, torna-se homem, desenvolve suas potencialidades e significa o seu mundo, Então, a linguagem nesse processo, ele é um instrumento fundamental, Porque a linguagem, ele pode ser considerado o principal instrumento de representação simbólica, Nós temos nosso pensamento e através da linguagem, das formas de nos expressar, é que nós temos o produto desse pensamento. Então, para Vygotsky, o contato social relativamente complexo e rico da criança leva a um desenvolvimento sumamente precoce dos meios de comunicação, incorporando na construção da memória da criança, influindo diretamente na estrutura de pensamento da mesma. O mecanismo de mudança social ao longo do desenvolvimento tem sua raiz na sociedade e na cultura. Então, o uso de signos, de instrumentos psicológicos, eles permitem ao homem maior controle do seu comportamento, um maior domínio da sua ação, uma menor impulsividade, Ela aumenta a capacidade de atenção e memória, define a função tipicamente humana da ação. Então, a partir das nossas funções elementares, nós podemos e somos aptos a desenvolver o comportamento consciente e planejado, Diferente dos animais, nossas ações, elas são planejadas e elas são propositais. Então, segundo Vygotsky, os fenômenos psicológicos eles devem ser estudados como processos em permanente movimento e transformação. Então, o homem ele constitui-se e transforma ao atuar sobre a natureza e com a sua atividade e seus instrumentos e signos. Então, a mudança individual ela tem sua raiz das condições sociais e de vida. Então, a criança, em volta aos ciclos, às várias significações que o mundo vai oferecendo, as suas relações sociais, a aprendizagem ela é construída. Então, a criança, primeiro, no nível de desenvolvimento real, das funções elementares, ela pode ser levada a um nível de desenvolvimento potencial, em que, guiado pelo adulto, guiado pelas relações sociais, pela cultura, ele é levado a aumentar a sua potencialidade de aprender. As suas capacidades cognitivas, elas são levadas a ter interesse maior em aprender,
a sua cultura, aqui ele é exposto, né? E isso aumenta mais as suas potencialidades. Então, a cultura como base para a educação para Vygotsky e Hegel, os seres humanos são constituídos pela cultura a que são expostos. Então, Tomazella ele é assertativo quando afirma que as crianças aprendem aquilo a que são expostas, e diferentes culturas expõem a coisas diferentes, né? As crianças de culturas diferentes, né? Elas aprendem coisas diferentes. Então, a cultura está diretamente relacionada ao que Bourdieu denomina de hábitos, né? O hábito particular em que a criança nasce determina o tipo de interações que ela vai ter, né? E o tipo de objetos físicos que estarão à sua disposição, o tipo de experiências de aprendizagem, de oportunidades que encontrará. Então, o tipo de diferenças que ela poderá fazer sobre o mundo de vida dos que o rodeiam, né? Então, a cultura como base para a educação, as crianças são aptas a participar de forma ativa no mundo cultural. Então, assim, a aprendizagem por imitação representa a entrada inicial das crianças no mundo em que a rodeia, no sentido que agora elas podem começar a aprender dos adultos, ou mais precisamente, né, por meio dos adultos, de modo cognitivamente significativos. Então, a cultura com base para a educação, a criança, os adultos cuidam da instrução das futuras gerações, e a instrução recebida pelos mais jovens está diretamente ligada aos hábitos em que elas estão inseridas, né? E é importante salientar que não somente as crianças, mas também os adultos, eles estão em constante processo de aprendizagem cultural. Nós sempre aprendemos mais, né? O que antes não era permitido para ser discutido em sociedade, hoje nós discutimos, então leva a transformações de pensamentos, leva a mudança, né, de tradições, como por exemplo, a sociedade antes não tinha perspectiva de discutir as questões de gênero, questões sobre racismo. Hoje já são questões, pautas que devem ser discutidas em sociedade que estão em constante transformação. Então, as crianças, elas imitam, além da linguagem, a sua carga de significação, os objetos com os quais têm contato e os objetos que podem ser denominados também de signos com as suas significações. Então, as crianças estão sempre em volta, né, de uma carga de significados, né, que são os signos. Então, os cuidados com o convívio social nada mais são do que os processos educativos destinados a desenvolver os indivíduos, desde as idades mais tenras idades, dentro da cultura em que se encontram. Então, a educação, contudo, sempre se apresenta como uma ação entre indivíduos, isto é, como uma ação social. Então, a educação é uma ação e um processo de formação, pelo qual os indivíduos podem integrar-se criativamente na cultura em que vivem. Então, para Vygotsky, as crianças, desde o nascimento, estão em constante interação com os adultos, que ativamente procuram incorporá-las às suas relações e à sua cultura, né? Então, o que acontece? A criança não precisa, né, estar madura para aprender, mas ela tem condições, né, a partir das suas funções elementares, a aprender, né? Tem condições para está sempre se desenvolvendo, né? E aquilo que ofertamos, né, as experiências que ofertamos enquanto educadores, né, que vai ser o que vai potencializar, né, a aprendizagem da criança. Então, o professor ele não pode por si só ensinar, ele deve procurar mediar da melhor forma possível, apoiar, direcionar as potencialidades da criança para que ele possa ser capaz de aprender. Então, a nossa reflexão para a teoria sociohistórica, os fenômenos do mundo psíquico não são naturais do mundo psíquico, mas fenômenos que vão se constituindo conforme o homem atua no mundo e se relaciona com outros homens, né? Então, as nossas ações pedagógicas, as nossas escolhas metodológicas, elas devem ser fruto, sim, de uma reflexão, né, das necessidades de desenvolvimento para que a criança desenvolva ao máximo. Então, as nossas considerações, né, o processo educativo, ele faz parte da perspectiva histórico-cultural e o meio social, ele é, portanto, educativo. Então, a cultura, ela se torna, sim, a base da educação. Agradeço a atenção.